Só mais uns instantes, pessoal, e a gente começa, tá bom? Vamos só aguardar a Eliane entrar e aí a gente começa a transmissão dessa live de hoje. É a primeira, Camila, bem-vinda. Ai, ai. Tô aguardando a Eliane e a Eliane entrou. Beleza. Entrei. E aí, como Só está? não vou conseguir ler sem os olhos, sem os óculos. Ah, nem me fale. Olha aqui, ó, óculos novo, porque a idade avançou Ai, e o grau tá só, ó. aumentando. Deus o livre. Tô Ai, ficando já eu vou começar a frequentar o centro da juventude de Ariquemes já para poder aham. ir me equilibrando. Ah, tá. Bem-vindo, pessoal. Ah, Bem-vindo a Camila, que entrou, a Natália, a Luana, Luana, sempre acompanhando a gente. Luana, brigadão pela audiência. O Alex, que está entrando também. A gente pede que compartilhem essas lives, não por interesse comercial, mas também, né, Eliane? Mas porque uhum, são temas relevantes e que a gente acha que exato. são temas que vão ajudar a sociedade de uma maneira geral. E, para quem não participou da outra live com a Eliane, volta lá no IGTV da Estúdio U, que você vai ver uma live de 2 ou 3 semanas atrás, eu não lembro, ah, É, que foi um início sobre a ofensa sexual, que são assuntos importantes e que nós vamos continuar trabalhando sempre também, né? uhum, Então, para quem não me conhece, eu sou Romildo Lopes, sou psicólogo, trabalho aqui na Estúdio U, sou uma das pessoas que forma a equipe da Estúdio U e sou aluninho, ex-aluninho querido da Eliane Azevedo, do tempo de faculdade, e eu sempre meto ela nas enrascadas, a Carla, que acabou de entrar, seja bem-vinda, ah, Carla. A Carla, a Ellen e quem mais aparecer na frente que a gente der nas ideias, vamos chamando para poder participar desses projetos. Então, aproveitando também para convidar todo mundo, quem não assistiu a primeira semana online de psicologia está disponível ainda para todo mundo lá no site da Estúdio, estúdio.com. E também eu, a Eliane e a Ellen preparamos um material de divulgação e de conscientização sobre comportamentos, atitudes, relações que nós podemos ter e como estruturar nossas relações para evitar como forma de prevenção do suicídio. Também está lá no site da Estúdio. Então, quem quiser, por favor, conheça o material, ficou um material muito bem feito, todo mundo se empenhou para poder trabalhar e divulgar aí de maneiras preventivas. Eu quero agradecer a presença do digníssimo da Eliane, o seu Vanderlei, né? O meu irmão que entrou, Rogério Lopes, obrigado. a Ah, Carlinha entrou. a Carlinha, que já entrou, a Faedra, todo mundo seja muito bem-vindo. Aham, Essas Faedra. enrascadas científicas, né, Carla? A gente sempre tem que se meter e tem que fazer, é nosso papel. E graças a Deus está dando certo. Graças a Deus, né? Graças a nós, graças a Deus, graças a meio mundo de gente, nós estamos dando certo nessas coisas Uhum. aí. A Salohana, A Salohana, seja bem-vinda, Salohana. Faedra, Faedra é aluna aluna de lá. psicologia. Ah, tá. Então, para quem não conhece, eu sou o Romildo, como eu disse, e eu vou deixar as apresentações da Eliane com ela mesma. Eliane, é com você, a bola da vez. Ok, meu nome é Eliane, né? Sou psicóloga, ex-professora do Romilton, porque agora nós somos coleguinhas de Né? profissão, né? E estamos aí. Eu atuo em clínica, né? Trabalhei algum tempo durante a docência e agora concentrada só na clínica mesmo, né? Clínica individual, né? Mas clínica também de casal e família. Ótimo. E não só clínica, né, gente? Nesses trabalhos sociais também, que junto com a gente aqui, a Eliane tem feito e que tem dado muito certo, ainda bem. E o tema de hoje, então, dando continuidade, uma segunda live, como nós prometemos, os impactos da ofensa sexual. Para quem não sabe, na primeira live com a Eliane, nós fizemos uma diferenciação entre ofensa sexual e abuso sexual, porque abuso é muito Isso. restritivo
e fica caracterizado algumas questões apenas. A ofensa sexual, no ver de alguns autores, e como a Eliane apresentou, ela é mais abrangente e é algo que tem ocorrido com mais frequência e é mais culturalmente aceito, entre aspas, né? O que não deve ser. Então, quem quiser conhecer essa diferença de abuso e ofensa sexual, volta lá no IGTV, na outra live com a Eliane, que ela faz essa diferenciação lá. E eu vou pedir depois para a Eliane o nome desses autores, que eu não me recordo qual, e aí eu coloco nos comentários quando eu publicar o vídeo no IGTV também, para quem quiser. Mais uma vez, seja bem-vindo aí o pessoal, a Aline Moraes, a Lourdes Oi, Aline. Ferreira, A Lourdes Evelyn é a Azevedo. mãe, a gente obriga a família toda a entrar. A Evelyn Azevedo é a sua nora? A minha nora, linda, maravilhosa. Ai, gente. Ela tem que estar aí. E o filho Né? com certeza deve estar assistindo junto. Então, sejam todos bem-vindos. E aí, para a gente poder começar, Eliane, o que você deseja abordar? O que seria importante a gente começar falando desses impactos? Eu creio que seja realmente interessante, né, Romilton, observar, fazer, na verdade, a observação que você mesmo já fez entre ofensa e abuso, né? Que foi o que nós discutimos na primeira live, que é realmente interessante que as pessoas busquem essa live para poder realmente fazer essa diferença. Quando nós estamos falando de ofensa sexual, nós estamos falando do abuso sexual. Mas a gente está utilizando essa outra terminologia justamente porque consideramos mais adequada. Né? E porque a gente pega agora de outros teóricos, vamos dizer assim, para utilizar esse novo conceito. Não é com novo conceito, uma nova terminologia mesmo. Né? Romilton, acho que algo que é interessante também a gente apontar, antes de apontar exatamente as consequências, é com respeito a uma questão que agora eu não consigo me recordar direitinho, se nós tratamos exatamente desse aspecto na live anterior, que é com respeito ao silêncio da criança. Lembra que você trouxe da outra vez alguns comentários da né, internet, que as pessoas andavam fazendo a respeito daquele caso, né, daquela criança que engravidou e que fez o aborto e tal. Ali tinha um dos comentários que dizia exatamente assim: se essa criança não estivesse gostando, vamos dizer assim, não era bem nesses termos, né? Mas se não estivesse gostando, teria falado, teria dito, né? E aqui eu acho que já começa algo extremamente importante, porque quando esse indivíduo, e aí esse indivíduo que eu estou dizendo, essa criança, apesar que não é só criança, o adolescente, o adulto, às vezes cai nesse tipo de situação, né? Ela tenta manter o segredo, né, em relação à situação que está acontecendo com ela naquele momento, por vários motivos. Um deles é o medo de ser punida por essa situação. Uma situação que, você vê, nem é culpa dela. Sim. Mas ela tem medo de ser punida, tem medo de sofrer as sanções disso. Uma outra questão que é extremamente importante também é que a criança, nesse momento, ela acaba se sentindo responsável, vamos dizer assim, por manter o equilíbrio, por manter a estabilidade da família. Porque se ela diz, se ela conta o que está acontecendo, quer dizer, o que vai acontecer com essa família? Né? Provavelmente já percebe ali uma desestabilização que pode vir a acontecer. Exato, né? Exato. Então, assim, há esse medo, há essa apreensão. E aí tem aquela outra coisa, será que a minha genitora, né, ou o meu genitor vai acreditar no que eu estou falando? Não é? Então, assim, são vários medos, várias preocupações, várias apreensões pelas quais essa criança passa que a faz manter o segredo em relação a essa situação. Além de um outro fator... Vou lembrar... pode falar. Te interrompendo um pouco. Nós até citamos isso, né? Na outra live nós citamos que o silêncio, muitas vezes, ele só ocorre por causa da situação psicológica por trás disso, relacionado às ameaças e de risco de eu vou assassinar sua família, vou matar seu pai, vou matar sua mãe se você contar, vou fazer alguma coisa com você. Então, o silêncio ele vai ser sempre um sintoma
Sim. de outras características que estão ocorrendo. A coerção, né, essa manipulação coercitiva que o abusador faz, que o criminoso faz, para manter a situação. Então, não tem esse aspecto do silêncio, ele tem que ser melhor revisto, né, Exato, por quem exato. está no contexto. Há de se ter muito cuidado com o que se fala, principalmente, né? Porque Exatamente. é muito fácil falar daquilo que não se viveu, principalmente, né? Então, quer dizer, eu nunca passei por determinada situação, e principalmente na infância. E o que a gente precisa se lembrar é de que o abuso sexual é uma violação do corpo do indivíduo. É uma violação. Então, isso é muito sério, isso é extremamente agressivo. Porque vamos exemplificar aqui: você está passando pela rua, alguém esbarra em você, você pode até estar acostumado com esses esbarrões, mas confortáveis eles não são, certo? E foi só um esbarrão. Foi realmente, exatamente sem querer. E quando a gente fala da ofensa sexual, quando o corpo desse indivíduo é invadido de alguma forma, e aí é interessante também a gente apontar antes das consequências também que existem tipos de abuso com contato físico e sem contato físico, Exato. né? Quer dizer, a ofensa, né? Com contato e sem contato. Porque senão a gente pensa que todo o abuso ele só vai acontecer se houver algum tipo de contato físico entre a vítima e o agressor, quando não é assim. Então, se uma criança ela é exposta a vídeos pornográficos por um adulto, isso Ofensa. é ofensa sexual. Essa criança está sendo vítima, né, dessa situação. Se ela é estimulada, como é que eu posso dizer? Se esse abusador, por exemplo, expõe o próprio corpo, né, a genitália, para essa criança é uma ofensa sexual. Então a gente precisa ir desmistificando alguns tipos de preconceito, né, que só é abuso, vamos dizer assim, se tiver algum tipo de contato físico, o que é Exato. extremamente errado, vamos dizer assim. A gente até colocou isso na outra live, da diferença, né, desses reducionismos em Sim, relação à sexualidade humana, e aham, que no abuso vão aparecer, na ofensa sexual, vão aparecer diversas formas nas quais a sexualidade humana se manifesta de maneira errada. exato. Então, pedimos a vocês, né, que estão acompanhando, que voltem lá na primeira live para vocês verem essas nuances que nós colocamos em relação à sexualidade, e como isso vai se manifestar em algumas questões de ofensa, né? E isso é um aspecto Isso. importante porque, vejamos, né? É um tema para uma outra live, que vivemos numa cultura do espetáculo e da mídia, mas nós Isso. estamos o tempo inteiro sendo expostos, nós adultos mesmo, sendo expostos a conteúdos pornográficos, digamos assim, né? Não é nem a questão da nudez corporal, mas por diversas vezes as nossas redes sociais são invadidas por conteúdos que não são necessariamente saudáveis para um momento como aquele. Exato. E aí entramos num problema, né? O que se torna uma coisa bem mais a ser pensado pelos pais. E essas crianças que a gente não dá conta de lidar, e só com o celular na mão delas, um tablet na mão delas, ou essas TVs Android que têm acesso a todos os aplicativos, e Isso. dá isso E não disponível para essas utiliza nenhum crianças. filtro, né? Não tem nenhum tipo de controle, não coloca nenhum tipo de controle dos pais e por aí vai. E mesmo que funcione como algum tipo de controle, como a Netflix mostrou, esses controles eles podem ser frágeis e fracos, eles podem falhar. Então, Também. Também. entender que Delicado. há fases e que a gente precisa acompanhar isso de uma maneira mais Isso. abrangente e mais pontual para evitar que esse tipo de coisa venha numa hora errada para uma Isso. criança, para um adolescente ou até mesmo para um adulto, né? Romildo, também é importante a gente destacar o seguinte, que os danos, vamos dizer assim, da ofensa sexual no indivíduo depende sim de determinados aspectos. Então, por exemplo, depende da idade do início desse abuso,
né? Não estou querendo dizer aqui, e é bom eu fazer esse adendo para não haver interpretações erradas a respeito. Então, assim, isso eu não estou querendo dizer que se acontecer, por exemplo, com uma criança de 5 anos ou se acontecer com uma criança de 15 anos, a de 15 anos não vai sofrer como a criança de 5 anos vai sofrer. Sim, Né? Porque é muito relativo, depende muito de cada pessoa e depende da rede de cuidado, da rede de acolhimento que cada um desses indivíduos também terá. Pós denúncia, né? Vamos dizer assim, do fato. Então, depende sim, em muitas situações, do tipo do início desse abuso, da duração desse abuso, né? do grau de violência ou do grau de ameaça que esse abusador imprimiu, vamos dizer assim, naquela vítima. sim. Né? E o quanto tempo esse abuso também durou. E outra coisa que também é extremamente importante é o grau de afinidade ou o grau de estreitamento, vamos dizer assim, que vítima e abusador também tem. Não estou, de novo, né, querendo dizer aqui que se essa criança for vítima de algum desconhecido, que isso vai ser menos dolorido do que se ela for vítima de alguém conhecido. Não é essa a questão, mas são todos parâmetros, vamos dizer assim, que a gente precisa observar ao se analisar as consequências também que essa situação pode provocar no indivíduo. Tá? Exato. Então também existe isso. Na hora que eu estava vindo para cá, eu estava pensando justamente isso, né? Como a gente tinha combinado antes de falar algumas questões e abordar esses aspectos psicológicos, biológicos e sexuais dos danos, né? Dos impactos. Uma coisa que a gente precisa deixar claro para todo mundo, isso vale tanto para a questão de ofensa sexual, de sofrimento, de alegria, de tristeza, de felicidade, de qualquer outra coisa. Cada mente humana ela é diferente uma da outra. Embora tenha alguns Exato. parâmetros nos quais nós nos baseamos para fazer o tratamento de alguém, o acompanhamento psicológico de alguém, a forma como uma pessoa reage, o psiquismo de uma pessoa vai reagir é totalmente diferente. A forma como a Eliane reage diante do estresse é uma. A forma como eu reajo diante do estresse é outra. Os impactos Exato. que o estresse vai causar na vida da Eliane são uns. Os impactos que o estresse causa na minha vida são diferentes porque nós tivemos formações diferentes, estivemos expostos a conteúdos diferentes, o nosso histórico de recompensas emocionais ao longo da vida foram diferentes. Então, para a ofensa sexual, é importante entender que nós vamos tratar e trazer alguns impactos, né, os mais conhecidos ou os mais, talvez até os mais atuais agora, os que estão despertando mais atualmente, desculpa, mas não quer dizer que isso vai ser com todos, porque todos passaram por algum tipo de ofensa e porque toda pessoa que passar por esta ofensa desta maneira vai redesenvolver o mesmo sintoma. Não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer que determinados sintomas podem ser frutos ou originados, podem ter sua origem, ser consequências de um abuso, de uma ofensa, ou de outras coisas também, como muita gente desenvolve, né? Outra coisa, Romildo, que é interessante apontar também é o seguinte, que que também faz diferença a rede de cuidado que o indivíduo tem no período, vamos dizer assim, em que ele sofre esse tipo de ofensa, tá? Exato. Porque se ele tem toda uma rede de cuidado em torno disso, é diferente o manejo, vamos dizer assim, de toda essa situação traumática. Aí, voltando àquele caso, né, que foi o que nós citamos bastante, né? Então, aquela criança, por exemplo, já sofreu uma série de abusos ao longo de um tempo, né? E para piorar ainda mais a situação, ela acaba sendo vítima novamente quando ela se adentra a um ambiente hospitalar para poder realizar aquele procedimento, tá? Que é o aborto. E aqui não cabe a gente dizer se o aborto está certo ou se está errado. Não é essa a questão, né? A questão aqui é que o quanto que eu acabo utilizando de algo que é meu, de uma crença que é minha, para poder aumentar ainda mais o sofrimento alheio. Exato. Né? Hoje, então, esse é um cuidado.
Hoje à tarde eu entrei no Instagram e eu fui ver boa noite Wanderson, boa noite Angelita, que entraram agora há pouco. E antes de eu falar, pessoal, quem tiver alguma dúvida pode colocar nos comentários que a gente responde aqui Isso. para vocês, tá bom? Quem quiser fazer algum tipo de Uhum. pergunta, a gente vai respondendo. Isso. E aí eu entrei no Instagram, voltando, e vi os stories da Ellen, e a Ellen tinha colocado alguma coisa nesse exato, que vai ao encontro do que você está falando. Por exemplo, se eu sou lá um pai, uma mãe que tem um filho e tal, e vejo um caso de abuso sexual e emito a seguinte opinião, né? É uma vagabunda mesmo, ou é um vagabundo mesmo. Se ficou tanto tempo quieta, é porque gostava, é porque gozava, como teve os comentários nas redes sociais. Se o seu filho for abusado, se a sua filha for abusada, você acha que ela vai ter coragem de chegar em você e dizer abertamente, pai, mãe, estou sendo abusada por um tio, por um primo, por professor da Uhum. escola, pelo padre, pelo pastor, porque a gente Uhum. nunca sabe de onde que vem o abusador. Uhum. Sabendo que ela pode, além do sofrimento do abuso, ainda ser julgada e correr o risco Por de isso. rejeição. Então, Exato. como essa rede de contatos que você falou, justamente começa já a partir de dentro de casa, com essas pessoas que estão à volta e que vão fazer o Uhum. primeiro acolhimento para dar veracidade, para dar reconhecimento à fala dessa vítima, ou não. Uhum. Porque se Ou ela não. perceber ou ela sentir que ela não vai ser reconhecida e validada na queixa dela, ela nem vai falar Uhum. nada e vai permanecer no abuso, porque uma das necessidades humanas que todos nós sabemos que temos, né, é a necessidade como fala, de ser reconhecido e validado na nossa existência. Se aquilo que eu estou passando, se o Uhum. meu sofrimento não é validado, não é reconhecido, não é legitimado por quem eu espero, por quem eu amo, de quem eu amo, né? Então nada mais vale sentido, é melhor permanecer na dor e ainda ficar com pessoas que supostamente me amam. Então, Uhum. entender que esse mecanismo também pode vir a acontecer num caso de abuso, de ofensa sexual, e ter necessidade de a gente repensar a forma como a gente acolhe casos externos a nós, porque de repente pessoas do nosso círculo estão sendo abusadas, estão sendo ofendidas sexualmente, E a gente não. psicologicamente, e a Uhum. gente, através de fala, expulsa essas pessoas, não valida o sofrimento dessa pessoa e não dá abertura para Uhum. que ela não seja reconhecida com o seu sofrimento. E aí eu não Exato. sei se você teria algo a mais a falar Uhum. nesse Não, aspecto. a gente até discutiu bastante a respeito disso, né? Mas é inevitável se trazer algumas dessas nuances, né? E assim, de novo, né, Romilton, acho que é sempre importante a gente ressaltar. A ofensa sexual ela não acontece só com o público feminino, ela acontece também, infelizmente, com o público masculino. E o público masculino acaba tendo ainda mais preconceitos para poder falar, para poder se abrir Exatamente. a respeito disso. Mas vamos lá. Vamos mandar porque o tempo corre e o Instagram Exato. não deixa a gente ficar o tempo que a gente quiser. Né? Não, mas olha só, já pensando, já tratando da questão das consequências, né? Precisa a gente se lembrar que existem consequências de curto e de longo prazo. Né? Uhum. Então, imediatamente ao início do abuso, da ofensa, já se começam a ter sintomas, né? Reações que esse indivíduo vai apresentando e que são sinais de que algo está errado, de que alguma coisa ali não está correndo da maneira como deveria correr. Ao mesmo tempo, existem consequências, os sintomas, não sei como é que a gente poderia chamar aqui, que são biológicas, que são sociais e que são psíquicas. Então, assim, pensar que as consequências são a curto e longo prazo e que elas são biológicas, sociais e psíquicas, dá para a gente conseguir observar o quanto que a ofensa sexual é extremamente invasiva, é extremamente agressiva ao indivíduo. Né? Eu acho que é importante Sim. a gente ressaltar esse ponto. Mas vamos lá. Pensando imediatamente nas questões que são biológicas, alguns indivíduos já começam a desenvolver crises de ansiedade, que inicialmente pode ser pequena falta de ar,
vamos dizer assim, né? Ah, não é uma crise de ansiedade propriamente dita, né? Porque aí ninguém identifica inicialmente já como uma crise de ansiedade. Ah, mas eu tive uma falta de ar, né? Ou a criança teve uma falta de ar, porque essa é uma das consequências de longo prazo, mas também de curto prazo. Sim. Imediatamente quando começa, né, os abusos, vamos dizer assim. Um outro sintoma de curto prazo, ainda dentro do biológico, são os desmaios, né? A pessoa eu vou usar o termo simplesmente, mas não minimizando a situação, mas a pessoa simplesmente desmaia. E não tem uma causa física, vamos dizer assim, que comprove o porquê dos desmaios. Né? Que comprove o porquê esse indivíduo acabou tendo esse tipo de ausência. Né? Não tem. Mas você vê como é que são as coisas, né? As pessoas acabam, de alguma forma, sempre procurando explicações extremamente biológicas para os sintomas que os indivíduos vão apresentando. Né? Não tem que ter alguma coisa, mas é que não descobriram ainda. E nunca param para pensar que pode ser, sim, uma situação como essa. É lógico também que a gente não vai ficar agora numa caça às bruxas, né? Qualquer coisa que Sim, acontecer, teve um desmaio, por exemplo, náuseas, né? O sim, vômito propriamente dito, e já pensando na questão do vômito, na questão do alimentar-se de forma compulsiva, ou do começar a rejeitar os alimentos, que pode ser consequências de curto prazo, mas aí a gente também já vai, de repente, para consequências de longo prazo. Que aí entram os transtornos alimentares mesmo, né? Que aí sim. pode entrar a anorexia e a bulimia. Então, a, esses sintomas vão mostrando realmente para a gente a dimensão invasiva, né, e agressiva que tem no indivíduo esse tipo de situação, né? E um outro sintoma que eu acho que tem, que eu acho não, né, que está enquadrado em vários, em dois âmbitos, que é o psíquico, mas também é biológico, né? Uhum. São as alterações da relação com o sono, né? Perturbações do Ah, sono, sim, que podem vir a sim, evoluir para um transtorno mesmo de sim, insônia uhum, agudo, né? uhum, Mas que uhum, provavelmente vai haver uma mudança. Por quê? Em geral, por exemplo, as violências, né, os abusos, as ofensas sexuais tendem a ocorrer em períodos noturnos, né? Quando tem pessoas que tudo se cala e os monstros saem para caçar, é nessa hora uhum. que os abusos geralmente, nesse momento do dia que geralmente os abusos acontecem. Então imagina uma criança que foi abusada durante um mês e ela não vai conseguir dormir, porque ela vai estar sempre na defensiva e ela Estado não de pode alerta. adormecer, exato, ela vai estar no estado de Uhum, alerta defensivo, porque se ela uhum, adormecer, pode o abusador aparecer no quarto dela. Pode o abusador fazer alguma coisa. Então, transtornos do sono que podem uhum, vir a se manifestar de maneira imediata, às vezes, uhum, uhum. mas também a longo prazo, né, Eliane? Porque às vezes a Exato. mente recalca, né? Como a psicanálise diz, a Uhum, mente uhum, soterra esse assunto do uhum. abuso e isso vai se manifestar na vida adulta depois de um certo período e pode vir a surgir um caso de insônia Transtornos do e sono. Uhum, transtornos do sono, mas que estão uhum. ligados a um abuso que foi recalcado na infância ou na adolescência, Exato, por exemplo. Né? Recalcado, para quem não sabe, exatamente. é colocar no inconsciente, não lembrar-se conscientemente desses fatos. Então, Recusar-se, né, a pensar a respeito do isso assunto. não é feito de maneira consciente, é a própria Não. mente, o psiquismo Uhum, organizando o trauma vai uhum. soterrar esse assunto. Então, os Exato. transtornos do sono podem vir a se manifestar em curto Uhum. prazo ou a longo prazo, e isso deve ser averiguado porque pode ter algum tipo de relação. Esse é um dos sintomas Exato. que vão influenciar daí no humor da criança, que vão Uhum, influenciar na atenção, que uhum, são características uhum, psicológicas, mas também físicas, como que ela vai estar atenta na sala de aula, por exemplo, se ela não conseguiu dormir à noite. dormir. Como que ela Uhum, vai estar atenta na tarefa se ela não conseguiu descansar no período noturno para poder fazer a tarefa. Como que ela vai ter um uhum, desempenho na escolinha de futebol, sei lá, se o garoto faz futebol, faz natação, faz seja lá qual for o esporte que se faça, uhum, ele vai ter algum tipo de desempenho positivo lá esperado pelo treinador, pela instrutora,
e se ele não conseguiu descansar o suficiente à noite, e isso vai começar a virar uma bola de neve, mais ou menos assim, né, Jane? Você fez esse comentário, eu me lembrei de uma coisa. Existem circunstâncias em que algumas crianças, vamos dizer assim, né? Justamente porque esse abuso acaba ocorrendo à noite e elas ficam realmente em estado de alerta, algumas crianças começam a colocar obstáculos no meio do caminho, porque na aproximação, vamos dizer assim, do abusador, ela já escuta. Porque aí ele pisou em um brinquedo, né? Tropeçou em um Sim, brinquedo, sei lá mais o quê. E aí ela consegue, como é que eu posso dizer? Ela consegue ouvir e proteger-se, vamos dizer assim, de alguma forma. Não é proteger-se fisicamente, porque ela não tem força para isso, né? Mas ficar realmente nesse estado de alerta. Então, é interessante, é importante que a gente observe sinais que as crianças acabam dando para a gente, sabe? Isso é extremamente importante. Então, as crianças podem colocar pequenos obstáculos dentro do quarto ou na porta do quarto para poder sinalizar que o abusador está chegando, vamos dizer assim, né? É sim, triste, né? Pensar que uma mas é real. criança pode ficar fazendo, como é que eu posso dizer? Pode lançar mão disso, né? Mas é extremamente real. Tá. Aí a gente estava falando, você falou dos transtornos. Você ia falar alguma coisa? Não, não. Eu tô Tá vendo o bom. seu primo aqui dando uma boa noite para você, Ah, o tá, é o Rogério Rogério. Azevedo. Tá Seja certo. bem-vindo, Rogério. A Ellen chegou agora há pouco, a Ana Sim, Cristina a também, sejam Ana todos parece que eu bem-vindos. vi. Aham. A Simone, Eu tô lendo direito? Você que tá É a com óculos Simone do aí? Márcio. Ou é Tá a certo. Simone ou é o Márcio, eu nunca sei qual que é, que eles usam a mesma Tá coisa, esse negócio de certo. casal. Mas Uma olha, das coisas, eu falei que não ia falar nada, mas eu vou falar. Uma das coisas que eu acho interessante é que, ao mesmo tempo que algumas crianças podem, por medo, ou criança ou adolescentes, né, ou até mesmo adultos, por medo da coação, das medidas coercitivas que o abusador toma, ela pode não alterar o comportamento, ela pode fingir que está tudo bem o tempo inteiro. Na verdade, algumas crianças podem mudar drasticamente o comportamento justamente por não conseguir lidar com a situação que está acontecendo. Então, os dois extremos devem ser observados e acompanhados. O Alex falou assim, estou até diagnosticando alguns dos meus alunos. Quem convive com criança o tempo inteiro, quem convive com adolescentes, vai perceber essa mudança. Como que em 3 meses de aula, o aluno sempre foi assim, 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 assado. A gente conhece as variações dos nossos acadêmicos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes, a gente conhece as variações de mudança de comportamento. E aí, de repente, do nada, súbita, uma alteração de comportamento gigantesco, então algo está errado. Ou então, drasticamente a pessoa começa a ficar bem com tudo, tá tudo ótimo, tá tudo 100%. Não, tem alguma coisa errada, algo não está certo nessa história. Então, ficar de olho porque os extremos vão nos chamar a atenção. E outro lado, né, a criança vai se tornar talvez perfeccionista. É um sintoma psíquico, mas pode vir a gente, vamos adiantando e embolando os conteúdos, para a gente poder entender que uma coisa vai influenciar na outra. Quando a gente isso. está separando aqui biológico, psíquico e social, é só por uma questão metodológica, mas na prática, no cotidiano da vida, um sintoma vai influenciar no outro, que vai influenciar no outro, que vai influenciar no outro, e com perdão da palavra vai ferrar tudo. Ou vai prejudicar em alto grau a vida das pessoas, da vítima. Então, ficar atento apenas para reconhecer que alguns sintomas podem ser de ordem biológica, como a gente citou esses, né? Sim. E aí a gente tem que entrar num assunto que é de extrema importância, que é protocolo até do atendimento de vítimas de abuso sexual, que é o protocolo da saúde para as questões das ISTs. Por quê? Né? Pode acontecer de uma infecção sexualmente transmissível. Exato. É uma das Ser consequências de transmitido curto prazo. de curto prazo e que pode ter reflexos para toda a vida. Imagina aí Exato. situações como hepatites virais, o próprio HIV, ou sífilis, ou outras ISTs que podem vir trazer prejuízos na vida Isso. biológica, mas também psicológica
e social, né? Então, Romildo, como a gente disse, os aspectos se interpõem. Uhum. Quando o Alex coloca da questão dos alunos, é extremamente que professores realmente fiquem atentos. Já tem muitos anos, né, que eu dou aula, porque eu sou pedagoga também, né? E eu tive uma situação há muitos anos mesmo, quando eu ainda dava aula em classes de alfabetização. Eu tinha uma criança em sala de aula que se masturbava dentro de sala de aula. Então, para uma criança de 6 anos, 7 anos, isso não é normal, né? Isso não faz parte do cotidiano dessa criança. Então, assim, e essa é uma das consequências de curto prazo, mas que também pode ser de longo prazo, a questão da masturbação. E onde vem também, por exemplo, o masturbar-se de forma tão excessiva que a criança se machuca, né? Então, essa criança foi exposta de alguma forma a conteúdo de cunho sexual inapropriado para a idade. Tá? Então, a gente está falando aqui, sim, de ofensa sexual. E você vê, nós temos professores que conseguem realmente identificar comportamentos que a criança não apresentava anteriormente e aí passa a apresentar. Por exemplo, dores abdominais. Né? A criança começa a ter dores abdominais e chega, mas daqui a pouco precisa ir embora para casa, né? Não consegue ficar e chora de forma compulsiva, vamos dizer assim. São sinais que todos nós, né, precisamos estar atentos. Mas os professores, como tem como é que eu posso dizer também? A confiabilidade de alguma forma, né? Essas crianças confiam nessas pessoas também, apesar que, infelizmente, alguns abusadores também estão nas escolas, são de né? origem escolar, né? Também estão lá, mas os que não são, né? Ficarem atentos aos sinais, né? Que a criança pode, infelizmente, apresentar. Uma das, e aí evoluindo para outros quadros, né? A gente falou de bastante sintoma físico. Uma das questões que a gente pode encontrar posteriormente, por exemplo, na adolescência ou até na vida adulta depois, é em virtude do abuso, da ofensa sexual, ocorrer uma dismorfia, né? Um transtorno dismórfico, né? Da imagem corporal. E isso ser manifestado no corpo. Uma busca incessante por um corpo perfeito, ou as automutilações podem ter origem em questões de ofensa sexual, porque é um corpo que se tornou sujo por causa que foi fonte de desejo de uma outra pessoa. E aí essa culpa se instala, isso se instala na vida da pessoa, e algo que afeta o psiquismo vai se manifestar no corpo. Ou vai para a bulimia, ou vai para a anorexia, ou vai para a busca de um corpo perfeito, dos padrões que a sociedade exige, ou vai para a automutilação, ou vai para cortes, ou vai para... Enfim, são sintomas complexos que se entrelaçam nessa estruturação, numa tentativa maluca do psiquismo de tentar lidar com os efeitos dessa ofensa sofrida, né? Exato. E Romildo, a gente está falando das questões do corpo, né? Físicas aí. Algumas situações, por exemplo, de impotência sexual é causada pelo abuso também, né? Que foi sofrido, você vê, ainda de repente na infância. Né? Mas que respinga, vamos usar esse termo, na vida adulta. Impotência, frigidez, a falta de perda do desejo sexual, que seria extremamente natural no indivíduo, ele passa a não ter. Por quê? Porque essa situação vai levá-lo, vamos dizer assim, àquela situação traumática. Eu não estou lembrado, e talvez você possa me ajudar a lembrar, de quando nós estudamos o alcoolismo. Às vezes, a compulsão oral por bebida alcoólica pode ter origem em ofensas sexuais, né, abusos sexuais, na primeira infância, na segunda infância, ali até os 6, 7, 8 anos. E isso pode se manifestar na vida adulta. A mente recalca, a mente, como a gente falou, a mente esconde isso, e vai se manifestar num alcoolismo inexplicado que não se consegue eliminar. Não se consegue eliminar porque a mente está tentando, o psiquismo vai estar tentando eliminar
de outra forma. Então, alcoolismo pode ser uma consequência que vai afetar o organismo de uma maneira drástica, né, afetando o fígado e outras funções aí mais, vindo como consequência, como um impacto direto aí dessa ofensa sofrida. Então, são muitos sintomas, muitos impactos que um abuso, uma ofensa sexual pode causar na vida de uma pessoa e que, pela grande variedade, a gente tem que ficar atento para a investigação. Não existe mágica para detectar, não é porque todo alcoolismo é em função de um abuso, não é que toda pessoa que é anoréxica é por causa que sofreu abuso, porque o pessoal tem essa mania, né? Desenvolveu, foi abusado na infância, não conseguiu lidar com isso, a mente não recalcou, não superou, não conseguiu, não teve uma rede de apoio e se tornou um indivíduo isolado, reprimido, antissocial, digamos assim, né? Esse antissocial tem que ser bem, entre muitas aspas aí, né? Ela não quer contato com as pessoas porque ela vai sofrer. Para ela entrar em contato com as pessoas e sofrer. Então, isso pode ter origem. Toda pessoa que é antissocial, que não gosta de relações, que gosta de ficar em casa, é porque sofreu abuso? Não, pode ser outras situações, N outras situações, né? Exato. Quando a gente fala... Desculpa. Quando a gente fala da impotência sexual, da frigidez, da falta de desejo sexual, é lógico que sempre a gente recomenda que se procure um médico, porque as questões podem ser orgânicas e que não foi de origem do trauma. Né? Por isso esse cuidado, né, nessa caça às bruxas, vamos dizer assim, né? Porque senão tudo agora a gente vai começar a olhar para todo mundo e vai achar que todo mundo, porque está acontecendo isso ou aquilo, é porque foi vítima de ofensa sexual. Quando não é o caso, né? Cada caso é um caso diferente. Em todo caso, como a gente disse na outra sessão, ato falho. Como a gente disse na outra live, cada caso é um caso e deve ser averiguado, diferente. Porque é melhor correr o risco de investigar e não ser, do que não investigar e ser um caso grave. Em todo caso, é um sintoma que precisa ser tratado, seja ele originado do que for. É um sintoma que precisa ser tratado. E aí, Alex, na sua preocupação, né, ele fala que citou porque tem exemplos de criança sempre com sono, chora com frequência, mas não revela a causa dessas reações. Alguém de confiança dessa criança vai ter que parar para conversar com ela. Algo de errado, como diz o povo na internet, algo de errado não está certo. E isso realmente é um fato. Então, observa, tenta se aproximar, tenta se mostrar confiável, vai pela tangente, né, como diz no xadrez, dá um de bispo do xadrez e vai pela diagonal para se aproximar, conquistar a confiança para ver o que está acontecendo com a criança, para poder conhecer aí o que é. E, aspas da opinião pessoal minha, professor não é herói, então direcione para as pessoas, se você identificou, direcione para quem é habilitado para fazer isso. Não é seu papel a salvar o mundo de todo mundo. É o seu papel ajudar as pessoas a se identificarem e conhecer o que está acontecendo com elas e buscar ajuda especializada para isso. Da mesma forma, quando nós não damos conta de alguns assuntos, nós encaminhamos para outros psicólogos que vão tratar do assunto. Olha, é interessante a gente destacar também o seguinte: pode não ser uma questão de ofensa sexual, mas pode ser uma questão, por exemplo, de violência doméstica, né? Pode ser várias questões. Alguma coisa está acontecendo com essa criança ou com esse adolescente porque está tendo esse tipo de sintoma, né? Exatamente. E uma coisa, Romildo, que é interessante a gente destacar também, é que o professor que de repente consiga se aproximar de uma forma adequada, vamos dizer assim, desse indivíduo que sofre, é preciso realmente mostrar a ele que ele pode confiar. Mas quando se caracteriza ofensa sexual, é preciso também que esse professor agora oriente essa vítima de que ele precisa dizer para alguém. Exato. Desculpa, engasguei. Mas que ele precisa fazer a denúncia. Entende? E trabalhar isso com essa criança para que ela se sinta segura o suficiente para poder permitir isso. Exato. Porque aí eu fico pensando até no estado psicológico desse professor que fica sabendo de uma coisa dessas e se sente também, de certa forma, impedido de denunciar.
Até porque nem pode, né? Legalmente é preciso que a escola denuncie. Né? Uhum. E a denúncia vai ser feita não pelo professor em si, mas a denúncia vai ser feita pela direção da escola. Isso é função da direção. Então, esse professor vai passar para a direção e a direção vai fazer a denúncia. Ok? Esse é um Exato. ponto que é importante destacar. Então, o professor não vai ser exposto, e ele nem pode, tá? Ser exposto também. Como é a direção da escola, que é responsável pela escola, então é ele quem faz a denúncia ao conselho tutelar. Exato. E aí, tem uma das questões que eu acho importante a gente destacar, que é quando a gente fala desse efeito social, né, dos impactos social. Se uma criança não encontra nos círculos sociais que ela participa, igreja, família, escola, e seja lá qual for o círculo social que ela transita, se ela não consegue encontrar uma pessoa, se ela não se sente confortável em confiar em ninguém desses círculos para abrir-se, para falar do que está passando com ela, aí nós temos já tem aí um impacto social gigantesco, porque esse abusador trabalhou no psiquismo dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, que ele é o responsável por tudo que está acontecendo com ele, instalou ali uma culpa e que não há ninguém que possa ajudá-lo. Agora, imagine o sentimento de solidão que uma pessoa como essa, que passou por tudo isso, que está vivendo algo disso, uma criança, um adolescente, um adulto, que isso pode acontecer com um adulto, o sentimento de solidão e de não ter ninguém, sendo que, por natureza, nós buscamos conexão, nós buscamos convivência, nós buscamos ter alguém que nos ampare. Se uma pessoa está numa situação de total desamparo, como uma criança, ou como um adolescente, ou como um adulto, num caso desse, coisa boa não vai surgir. Então vai ter mudança de comportamento, vai ter mudança nas relações, vai ter impacto no trabalho, vai ter impacto na escola, vai ter impacto nos amigos, vai ter impacto na família, vai ter impacto para todo mundo. Ficar atento porque esses impactos vão aparecer. Vai ser dificuldade de sono, vai ser dificuldade de alimentação, vai ser rebeldia, vai ser recusa social, vai ser diversos outros aspectos como revolta, ira, comportamentos contraditórios com o que se vinha tendo até um certo momento. Tudo isso vai ter impactos aí que vão ser perceptíveis, né? E mais Exatamente. uma vez a gente reforça, mesmo que não seja um caso de violência ou de abuso sexual, de ofensa sexual, é bom ver porque algum tipo de abuso vai estar acontecendo. Nem que seja uma E olha relação só, abusiva. e quando a gente fala desses impactos, né, vamos dizer assim, que também são sociais, a não denúncia do abusador acaba permitindo que ele não seja punido e que ele não seja tratado, se for o caso Exatamente. também, né? E que esse tipo de situação volte a acontecer com a mesma vítima ou com outras vítimas. Né? Exato. Então, o silêncio, a não denúncia também causa, vamos dizer assim, um impacto social extremo, porque aí vai se perpetuando, né, essa condição do não dizer, do não falar. Não é? Por isso, Exato. aquele projeto, né, que nós falamos da outra vez, na outra live, que é a questão do quebrando silêncio, né? Que Sim, sim. a Igreja Adventista trabalha todo ano. É preciso conseguir romper o silêncio. Não tem jeito. Ele é extremamente danoso, né? E aí, você vê, Sim. ainda falando dos impactos sociais, que aí eu falei da questão da denúncia e tal, mas, por exemplo, você falou no início da questão da internet. A internet tem um impacto social muito grande. E as crianças estão no acesso ilimitado, né? Sem Às redes filtro nenhum. sociais. Sem filtro nenhum. E aí o que a gente percebe? A gente vai percebendo uma banalização do sexo, né? E uma erotização infantil precoce, né? As questões de Exatamente. sexo, ou as questões as questões eróticas, elas são feias? Elas são proibidas? Não, mas no momento adequado, no momento Exato. certo, né? E quando a gente está falando aqui principalmente de criança, né? Então, quer Sim. dizer, para criança, uma coisa é as questões de sexualidade. Ensinar os nomes certos de cada coisa para a criança, isso é sexualidade. Isso tem que A ser naturalidade feito sempre.
Exato, né? Mas as questões de sexo propriamente dito aí já não. Romildo, lê aí o que o Alex está colocando, porque a veinha aqui também é cega. Gostei da colocação dos dois profissionais quando ressalta a investigação independente de ser verdade ou não, né, de ter alguma correlação com algum tipo de abuso ou de ofensa sexual. Porque, como diz o ditado, é melhor pecar por fazer do que fazer vista grossa da situação. É basicamente isso. É, Algo tem que ser feito, algo tem que ser investigado, algo tem que chegar a raiz do problema para poder tratar. Porque senão vai ser um exatamente. adulto. Se for uma criança, vai se tornar um adulto com algum tipo de problema. Pode Uhum. reproduzir esse comportamento na fase adulta. Isso. Se tornar, Uhum. a vítima se transforma numa vítima abusadora que vai abusar de outras vítimas, vai fazer É. vítimas também. Se não fizer vítimas do mesmo estilo, vai ser uma pessoa que vai fazer vítimas de outro. Pode se tornar uma pessoa insuportável, pode se tornar uma pessoa até com traços de psicose ou com traços, né, maníacos que vão se despertar aí em uma raiva contra a sociedade, né? Nos Estados Unidos tem bastante essas coisas de uma pessoa que de repente explode, né? E sai matando outras pessoas. Então são casos que podem vir a acontecer. Conhecer o que está acontecendo para justamente não fazer essa vista grossa e começar algum tipo de tratamento que ajude a pessoa, a criança, o adolescente, o adulto, o jovem, a lidar com o que está acontecendo para que ela não sofra demasiadamente sem nenhum tipo de trabalho que ajude ela a elaborar esse conteúdo que ela sofreu desse abuso. Então, Exatamente. para que não venha a desembocar numa depressão, para que não venha a confluir para um alcoolismo, para relacionamentos abusivos, ou se tornar aquilo que a gente acaba vendo, né? Pessoas, crianças, adolescentes que foram abusados nessa fase e quando se tornam adultos, encontram por um ciclo de repetição parceiros sexuais, parceiros de vida que são abusadores, não no sentido Uhum. sexual, de ofensa sexual, mas que mantêm relações abusivas, relacionamentos abusivos, né? São grosseiros, são castradores, não dão liberdade, estão sempre com algum tipo de impedição da manifestação da personalidade da pessoa. Então, melhor buscar algum tipo de auxílio para que se faça isso. E aí a gente poderia, talvez, Eliane, como o nosso tempo está correndo, entrar nos aspectos psicológicos, né? A gente Pois tem é. 8 minutos. Então, e aí você falando aí, eu me lembrei de uma coisa, vou ver se eu consigo falar bem rápido, apesar que eu falo muito, né? Mas assim, quando você falou da questão dessa vítima se tornar um abusador, né? Isso pode acontecer ainda na infância, como também isso pode acontecer na adolescência. Agora, um comportamento que às vezes acaba, em algumas circunstâncias, acaba aparecendo, e talvez justamente por isso a ignorância de alguns avalie de uma maneira diferente. Porque olha só, tem crianças vítimas de abuso que acabam tocando, por exemplo, nos genitais de outras pessoas. Sim. Ou que acaba até solicitando que a própria genitália seja tocada. E aí, por que que ela faz isso? Ela faz isso porque ela é extremamente promíscua, né? Ela faz isso porque olha, como é que essa criança é safadinha? Não, gente. Uma criança, para chegar a esse ponto, é porque ela foi vítima, sim, de alguma coisa. Porque Algo aconteceu. naturalmente, ela não vai fazer isso. De jeito nenhum. Então, por isso a minha observação aqui. Até porque a gente ouviu, né? Falar alguns dessas situações também, há alguns termos lá atrás. Mas, Romildo, por exemplo, nós estamos em setembro, a gente está falando de setembro amarelo, então a gente também tem casos de suicídio Exato. decorrentes de ofensa sexual. E, por incrível que pareça, para alguns, criança também tenta suicídio. Exato. Né? Criança também tenta tirar a própria vítima e às vezes justamente vítima desse tipo de ofensa, né? Uma outra doença, vamos dizer assim, que acaba se desenvolvendo é a depressão, né? E a depressão acaba sendo um dos sintomas mais comuns, vamos dizer assim, né? Que a gente encontra, mas há uma comorbidade, né? E esse é o cuidado também que a gente tem que ter. Não vai a pessoa, o indivíduo não vai apresentar só um aspecto, né? Só uma patologia, uma doença, ela pode apresentar uma comorbidade de situações,
né? Ou de problemas, né? Sentimentos de Exato. culpa, sentimentos de vergonha. Você tinha De falado da questão do se sujeidade. sentir suja, né? Do se sentir suja. Ela pode também se sentir má, porque ela acredita que a culpa é dela, então ela é que é má, né? Ela é que é Sim, sim, sim. malvada, vamos dizer assim, até porque em algumas situações o próprio abusador diz isso, né? Que Sim, foi você que ficou se insinuando para mim, né? exato. A culpa é A da Jaque vítima. entrou aqui. Beijinho, Jaque. Ela tá ali falando, mas Jaque, tem pouco tempo, não vou poder te dar tanta atenção. Mas assim, em algumas situações a vítima sente nojo de si mesma, né? Nojo, porque a situação ela é tão agressiva que o indivíduo gostaria de não ter o próprio corpo. E aí vem um outro transtorno que não sei se a gente tinha listado em algum momento, mas a questão do transtorno dissociativo, né? Uhum. Que Não é o falamos, mas de é. o transtorno dissociativo de forma comum, que é o que a gente chamava antes de múltiplas personalidades. Né? Então pode haver o desenvolvimento de outras personalidades. E é uma patologia séria, é uma patologia grave. Né? Grave. Exatamente. Então, assim, transtornos de estresse pós-traumático, e aí já vem logo, né, imediatamente depois já é um efeito de curto prazo, né? Vamos dizer assim, mas que se perpetua, vamos dizer, para a vida adulta. Alguns transtornos obsessivos compulsivos também entram aí. Então, assim, se a gente fosse São listar, muitos. né, a lista é enorme, a lista é grande, né? Justamente porque a situação é extremamente agressiva, né, para o indivíduo, para o É um psiquismo humano. excesso no psiquismo que o psiquismo vai lidar de alguma forma. E essa forma nem sempre ela é racional, ela é irracional, é Não, uma tentativa de evasão desse exato. excesso que o psiquismo está sentindo e vai transformar numa energia, né? Uhum, Eu acho que um uhum. outro sintoma que a gente poderia dar destaque são as ansiedades de uma maneira geral, né? Assim, Às vezes uhum, uma ansiedade que se manifesta fisicamente, corporalmente, mas com essa ou a ansiedade com o futuro ou um TAG, que é acho que quando a ansiedade chega no topo, que perde todo o limite, né? Que é uhum. o transtorno de ansiedade generalizado. Tudo gera ansiedade. A síndrome do pânico, que pode ser uma decorrência de algum tipo de ofensa. A Ellen está falando ali que é algo que geralmente vai ser um impacto que vai ter grandes consequências aí na vida das pessoas, né? Dificuldade em se relacionar ou em aceitar ser amado por alguém por não se sentir merecedor. Esse aí provavelmente vai ser um dos com mais dificuldades assim, mais comuns que vão permanecer a longo prazo, que vai Uhum. ser basicamente talvez uma luta diária dessa vítima para conseguir estruturar, voltar a confiar, saber que pode ser amado por alguém, saber que pode ser cuidado por alguém, saber que ela pode sair da defensiva e se colocar sob os cuidados de alguém. Provavelmente, esse eu acho que no campo de relacionamentos e do afeto, talvez esse vão ser um dos os sintomas que mais vão aparecer e que vão dificultar E, bastante a vida das pessoas. e por quê? Porque inicialmente quem deveria proteger não protegeu. Quem deveria cuidar ofendeu, abusou. Exato. Quem deveria cuidar não acreditou no que estava sendo dito. Então, as nossas relações iniciais com pai, com mãe, com tio, com primos, com vizinhos, sei lá, mas todo aquele contexto da infância, ele é extremamente importante para as nossas relações futuras. Então, aí como que eu vou dar conta, vamos dizer assim, de entregar o melhor de mim para alguém que eu não conheço? Porque quem eu conhecia me ofendeu daquela forma, Exato. né? E como que eu vou confiar em alguém de novo se eu não sei se essa pessoa vai fazer alguma coisa igual eu fiz, igual fizeram comigo a vida inteira, Uhum, ou fizeram no passado? Então, vai ser sempre, vai instalar essa desconfiança, como é que fala? Essa dificuldade de relacionamento, essa defensiva sempre, e isso vai se tornar aí uma dificuldade de amplos aspectos para relacionamento amoroso, para relacionamento no trabalho, para relacionamentos sociais de uma maneira geral.
Eliane, suas últimas considerações? Ai, já acabou. Olha, só mais um detalhe, né? Temos Até, 20 segundos. até algumas disfunções menstruais pode ocorrer também por Exato. causa do abuso. Gente, é imperioso, eu até esqueci a palavra desapressa, que a gente cuide, que a gente observe as nossas crianças, que a gente cuide delas. Sem preconceito. Gente, obrigadão, Eliane. Obrigado para todo mundo que participou. Até mais. Vai ficar no story lá Até. da estúdio.